Good afternoon e good evening a todos. Meu nome é Cláudio Ravi, sou professor de inglês da Escola Municipal Poeta da Costa e Silva e quero convidar todos para a minha segunda aula de inglês do nono ano. E o tema da aula será English Around the World, que seria o inglês através do mundo, o inglês ao redor do mundo. Vamos falar sobre as variações de inglês que existem nos países que falam esta língua. Se você nos acompanha por aqui, sabe que estamos sempre lembrando da importância de saber inglês no mundo globalizado, principalmente porque o idioma é considerado um idioma universal, falado por pessoas em todos os cantos do mundo. O inglês é falado de maneiras diferentes nos dois lados do Atlântico. Dependendo do lugar onde estamos ou da nacionalidade da pessoa com quem estamos conversando, podemos identificar diferenças na pronúncia de algumas palavras com o mesmo significado. Isso ocorre porque existe variação no inglês falado nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália. Por exemplo, quando assistimos a uma série na Netflix legendada, é possível observar a diferença entre o inglês britânico e o americano. Ou quando ouvimos música ou podcasts, também podemos notar diferenças no sotaque australiano. Mas para quem está acostumado a assistir a filmes ou ouvir música, para melhorar seu nível de inglês, podem gerar uma confusão. Pensando nisso, nós separamos algumas das principais diferenças entre o inglês americano, britânico, australiano, canadense, etc. E apesar dessas diferenças não representarem nenhum obstáculo, é interessante você conhecê-las, pois elas podem te ajudar no processo de aprendizado da língua inglesa. Por que o inglês falado tem tantas diferenças? Isso acontece porque a língua que falamos é algo viva. Apesar de existir um vocabulário com regras gramaticais definidas, a maneira de um povo se expressar pode mudar. No caso do português, por exemplo, o que se fala em uma região do sul não é o mesmo falado em uma região mais ao norte do país. E isso também muda de um país para o outro. O português falado em Portugal não é o mesmo que falamos no Brasil, certo? E com o inglês não é diferente. Mesmo que vários países falem esse idioma, existem diferenças significativas de região para região. A língua falada por um povo reflete muito na história vivida por ele. Assim, por mais que existam gramáticas e dicionários que normatizem a linguagem, quando o assunto é fala, não tem jeito. As mudanças são constantes e as variações são reais. Vamos ver alguns vocábulos bastante comuns e suas variações em cada país. No Brasil, falamos biscoito ou bolacha. Já nos Estados Unidos, eles falam cookie. Na Austrália, eles falam bicky. E na Inglaterra, eles falam biscuit. Estacionamento aqui, lá nos Estados Unidos, eles chamam parking lot. Na Austrália, eles falam car park. E na Inglaterra, car park. Calçada no Brasil, quando vai para os Estados Unidos, eles falam sidewalk. Na Austrália, footpath. E na Inglaterra, pavement. Lixeira, nos Estados Unidos, é garbage bin. Na Austrália, trash can. E na Inglaterra, rubbish bin. Futebol, nos Estados Unidos, é soccer. Na Austrália, football. E na Inglaterra, football também. Como identificar o país pelo sotaque de alguém? Aqui no Brasil, por exemplo, é possível identificar de onde uma pessoa é através do sotaque, certo? O jeito que o mineiro fala é diferente do modo como um gaúcho fala, não é? No inglês, o sotaque também é a primeira marca que você encontrará para identificar se uma pessoa é britânica, americana ou australiana. Pensando assim, sempre que você ouvir uma música no inglês australiano, note a fala macia, sem pronunciar as palavras inteiras. Eles quase não abrem a boca para falar. Isso é um traço diferente do inglês dos britânicos, que fazem questão de marcar algumas consoantes. E também dos americanos, que contam com sons mais abertos e vibrantes. Então, o som da palavra better
por exemplo, ficaria assim. No americano, tem sons mais abertos. O T soa como se fosse um R e são mais vibrantes. Como em better, pronuncia-se better. No britânico, o T é pronunciado como um T mesmo. E o R soa como um E. O better é falado better. Já no australiano, é um sotaque assim mais preguiçoso, por assim dizer, sem abrir muito a boca. Australianos não pronunciam todas as letras. Então, better vira better. Além disso, é comum os australianos eliminarem vários sons de palavras, especialmente no começo ou no fim. O bom dia deles, por exemplo, fica quase um good day. Veja alguns exemplos de palavras em que os australianos eliminam um som ou trocam a consoante por uma vogal. Fishing, going, ficaria fishing, going. What, ficaria what. Car, ficaria car. Forever, ficaria forever. Algumas diferenças ortográficas. Enquanto nos Estados Unidos a terminação ER é bem comum, center, theater, australianos e britânicos usam uma forma RE, theater, center. Embora o som seja parecido, mas a escrita, o R, ele passa para antes do E, não depois. E assim como os britânicos, os australianos usam OU no final das palavras. Color, flavor, honor. Diferente dos americanos, que é color, flavor, honor, sem o U. No inglês americano, palavras terminadas com o som de IZE, eyes, terminam com essa ortografia também. Realize. Já a terminação para esse tipo de som é ISE no inglês britânico. Realize. Agora vamos ver uma lista com diferenças de vocabulário entre o inglês americano, dos Estados Unidos, e o inglês britânico, da Inglaterra e do Reino Unido. Então, enquanto em português, advogado, quando passa para o inglês, vira lawyer. Na Inglaterra, eles usam palavras completamente diferentes. Pode ser solicitor ou barrister. Barrister. Apartamento, em inglês, é parecido. Apartment. Enquanto na Britânia é flat. Bombom ou doce, que aqui a gente fala. Na América, eles falam candy. Já na Inglaterra, sweets. Banheiro, nos Estados Unidos, é lavatory ou bathroom. Na Inglaterra, toilet. Batatas fritas, daquelas fininhas, em tirinhas. Nos Estados Unidos, são conhecidas como French fries. Embora elas não sejam francesas, tem esse nome lá. Enquanto que na Inglaterra são chamadas de chips. Biscoito e bolacha, já mencionei antes. Na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, é cookie. Já na Inglaterra, biscuit. Carro, na América, eles costumam chamar automobile ou car. Já lá na Inglaterra, eles só chamam mesmo de car, sem pronunciar muito esse R. Car. Correio, nos Estados Unidos, mail. Na Inglaterra, post. Fila, na América, line. E na Inglaterra, queue. O elevador fica elevator e na Inglaterra, lift. Em português, nós tiramos férias. Os americanos, eles têm vacation. E o inglês britânico, holiday. São palavras totalmente diferentes. Tanto é que holiday
nos Estados Unidos significa outra coisa, significa feriado e não férias. Fogão, nos Estados Unidos, eles chamam stove. Já na Inglaterra, eles chamam de cooker. Gasolina, aqui nas Américas, eles chamam de gas. Mas não é de gas de gás, e sim como se fosse uma forma reduzida de gasoline. Já na Inglaterra, eles falam petrol. Mamãe, aqui nos Estados Unidos, eles falam mom ou mommy, com O. Já na Inglaterra, eles falam mum ou mummy, com U. É parecido com a palavra múmia, mas é o mesmo som de mamãe em inglês. Outono. Nos Estados Unidos, eles costumam falar mais fall. Já na Inglaterra, eles pronunciam mais parecido aqui com o português. Eles pronunciam autumn. Metrô, nos Estados Unidos, tem o nome de subway. Já na Inglaterra, ele tem dois nomes. Pode ser chamado de underground ou tube. E aqui tem algumas dicas gerais se você quer aprender sobre as variações linguísticas. Para entender diferentes sotaques, não tem outro jeito a não ser treinar o ouvido. Aprimorar o listening, que é a escuta, é fundamental para que isso aconteça. E não esquecendo que aprender inglês não precisa ser algo difícil ou complicado. Você pode aliar o aprendizado à diversão. Insira o inglês nas coisas que você gosta de fazer. Ouvir músicas e podcasts, assistir filmes e séries, acompanhar conteúdos no YouTube ou no idioma inglês, cumpre bem com esse papel. Fácil, né? Então, bora lá dominar os sotaques. Entender como essas diferenças funcionam de forma geral é fundamental para aumentar seus conhecimentos na língua inglesa e alcançar a fluência no idioma. Mãos à obras e bons estudos. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de pesquisa para vocês terem mais noção assim de diferenças e postar alguns vídeos também do YouTube para vocês verem como é um americano falar, um australiano falar e um britânico, para vocês notarem mais ou menos assim e verem como é divertido essa pronúncia. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa e vamos às atividades.